Bom, vou começar a gravar, então. Gostaria da permissão de vocês para gravar. Ok. Bom, sejam muito bem-vindos ao Alta Valéria Experience. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o André Maranhão. Ele tem 16 anos de atuação na indústria automotiva e também é professor de pós-graduação na área. E o tema que ele trouxe aqui é tecnologias e desafios do futuro na indústria automotiva. André, muito obrigado. E vamos começar. Se você quiser deixar, a gente deixa as dúvidas para o final, tá bom? Tá bom. A gente pode fazer a dinâmica do pessoal, para não esquecer a dúvida, já colocar no chat, tá? Aí eu vou deixar o chat aberto aqui, porque se tiver alguma dúvida pertinente ao momento que eu estou falando, aí eu já aproveito o gancho. Se não tiver muito a ver, aí eu deixo para o final e fica a parte das perguntas e respostas no final, tá bom? Tá ótimo. Vamos lá. Ok, tá bom. Beleza. Só para falar, antes de me apresentar oficialmente, obrigado pela presença de todos, né? É um prazer estar falando sobre o tema de tecnologias e desafios do futuro na indústria automotiva, que é o futuro que a gente fala é um futuro que já chegou, ele está um pouco tímido, mas vai ter uma tendência de aumento, né, dessas novas tecnologias, tá? E também vou falar um pouco sobre o mercado, né, e o que a gente pode fazer, né, como concessionário, como lojista, né, para a gente se adequar a essa nova realidade que está chegando. Tímida, mas vai vir com mais força daqui para frente. André, se você me permite, eu vou apresentar você, porque não apresentaram você corretamente. O André é engenheiro, especialista em carros, mobilidade e em carros elétricos, trabalhou na Honda, na Nissan e hoje é diretor da Audi do Brasil. Obrigado pela promoção, caporal, diretor. Obrigado. O caporal já me promoveu. Aí, então, vamos fazer a apresentação rapidinho, só complementar o que o caporal falou, tá? Mas a nossa dinâmica vai ser o seguinte, a gente começando agora às 19h34, por volta até as 20h20 aproximadamente, entre 20h15 e 20h20, eu vou parar a apresentação com controle de tempo aqui da apresentação e vou passar para perguntas e respostas, tá? Então a gente vai ter em torno de 10 a 15 minutos para perguntas e respostas, tá bom? Obviamente, vocês podem colocar as perguntas no chat, como já antecipei, e se vocês quiserem, e tendo pertinência ao momento, eu vou respondendo de acordo com o desenrolado do tema, tá bom? Bom, então, Caporal e Alessandro já fizeram a breve apresentação. Eu sou engenheiro mecânico de formação, né? Eu sou de Recife, o sotaque não nega. Sou especialista em engenharia automotiva pela Universidade de São Paulo. E atualmente estou finalizando o mestrado em engenharia elétrica na Universidade de São Paulo também, tá? Na parte de veículos híbridos e elétricos, minha dissertação. Como a Alessandra falou, eu tenho 16 anos na área, e o caporal complementou, né? Trabalhei na Honda, na Nissan, atualmente eu estou na Audi há 8 anos, na Audi. E hoje eu sou gerente da área de estratégia de vendas, da parte de seminovos e de frota da Audi do Brasil. Até mês passado eu estava na área de produção, né? Era responsável pela produção nacional do Q3, lá em São José dos Pinhais, no Paraná. Também, paralelamente, eu sou professor da USP, né, na disciplina de veículos híbridos elétricos, e também na pós-graduação de engenharia automotiva da Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Curitiba. Só que a aula é online, não preciso ficar viajando para lá. Também eu sou instrutor da Associação de Engenheiros Automotivos, também de híbridos elétricos há 7 ou 8 anos já. Faço parte da Câmara de Comércio Brasil e Alemanha, na parte de mecatrônica, uma parte mais técnica lá, não tem muito a ver com carro, é mais com a indústria, há 5 anos. Sou vice-coordenador lá. E já lecionei na Faculdade Senai, do Ipiranga, em São Paulo. Talvez alguns de vocês conheçam. Quando abriu a faculdade lá, em 2012 até 2014. Então, nessa parte da eletrificação, já tenho bastante experiência. É um tema que a gente vai focar um pouco hoje mais, né? Vai falar das tendências, vai focar um pouquinho mais na eletrificação, tá?
o que a gente vai falar hoje aí do futuro da mobilidade? Eu vou falar um pouco de motocicleta, mas nem tanto, tá? Vou falar, obviamente, aqui o público é automotivo, eu não estou enganado, tá? Se tiver alguém de motocicleta, a gente foca um pouco em motocicleta, mas eu acredito que seja basicamente automotivo de 4 rodas. Então, vamos falar dos 4 pilares da mobilidade do futuro. O perfil dos profissionais de vendas e pós-vendas, que a gente precisa se adequar para o que está por vir. Os desafios que os concessionários e lojistas têm diante das diversidades e essas mudanças rápidas que estão acontecendo. E novas tendências e oportunidades de negócio. Tá? Bom, os 4 pilares da mobilidade do futuro são, né, eletrificação, automação da mobilidade, o compartilhamento e a digitalização. Eu trabalhei em 3 montadoras e todas as montadoras já falavam isso há mais de 10 anos atrás, já se falava nisso, só que de uma maneira, como eu falei, muito tímida. Era uma situação que você não tinha, você falava em carro elétrico, e a gente, carro elétrico, isso aí não vai ter nunca, isso aí vai ser no futuro muito distante, então muitos ainda falavam, não existe, não tem condição de ter um carro elétrico, porque demora para carregar, porque a bateria danifica, é muito caro, e assim, os vários argumentos que a gente ainda hoje escuta, tá? Mas se você for parar para pensar, algumas estratégias de montadora, que são também o futuro, os lançamentos deles são o futuro da venda de vocês aí, lojistas, tá? Só para você ter uma ideia, hoje, a Chery, aqui no Brasil, já falou, olha, só vendo carro elétrico, minha frota é elétrica. A Volvo, praticamente todos os carros são elétricos ou híbridos, né? Eles vão abolir o motor de combustão. A marca que eu trabalho, ela tem um planejamento até 2026 eliminar os lançamentos de carros com motor de combustão. Significa o seguinte, 2027, 28, 29, vai continuar tendo carro convencional, carro de motor normal, mas os novos carros que estão sendo lançados só vão ser elétricos. Então, quando acabar o ciclo de vida daqueles carros, em 2032, não vai ter mais carro de combustão lançado pela Audi do Brasil. No caso, desculpa, pela Audi AG, né, na Audi da Alemanha. Tá? BMW, a mesma coisa. Mercedes, a mesma coisa. O que a gente não pode afirmar tão forte são as montadoras japonesas. Tá? As montadoras japonesas elas estão resistindo um pouquinho mais forte. Toyota, especialmente Toyota e Honda. Aí tem um propósito que eu vou falar um pouquinho mais adiante do motivo desse gap entre as montadoras americanas, chinesas e europeias em relação às montadoras japonesas. Tá? Em relação à automação, os carros modernos hoje, obviamente, sempre começa com os carros mais caros. Né? Toda a tecnologia, normalmente, antigamente vinha da Fórmula 1, aí depois da Fórmula 1 vinha para as ruas. E das ruas, né, quando vinha, por exemplo, o ABS. ABS só carro caro que tinha. Né? Só marca premium. Chegou a um ponto que os carros de entrada começaram a ter ABS, e a partir de alguns anos atrás, há mais de uma década, passou a ser obrigatório o ABS para o lançamento de qualquer carro. Né? Então, aquela coisa que era luxo passou a ser uma obrigatoriedade, né? E passou a ser uma coisa normal, não é mais luxo, tá tranquilo. Então, acontece isso com toda a tecnologia. Eu vou voltar um pouquinho mais atrás. Na década de 90, no Brasil, alguns de vocês devem lembrar, eu não lembro quando eu era nascido, eu sou da década de 2000 que eu nasci. Na década de 90 teve a mudança do carro, com a injeção do veículo. Né? Ele tinha injeção de alimentação, era através de carburador, e passou a ter a injeção eletrônica. Naquela época, né, quem estava vivo recorda muito bem, falava, não vou querer carro de injeção eletrônica. Aí, qual era o argumento? Primeiro que é caro, é uma coisa eletrônica, então a eletrônica deve quebrar muito, porque é complexo. Tem computador no meio, isso aí não serve. Se quebrar, vai ter que jogar o carro fora, porque deve ser muito caro. E o carburador, qualquer lugarzinho que eu vou lá e faço um ajuste de clé, aperto um pouquinho lá o parafuso e já era. Ele funciona normalmente. Hoje em dia, tem dois pontos. O primeiro, você não consegue homologar carro com carburador, por causa da questão de emissão. Não é?
Um outro ponto é que, se tu é um carro de carburador, em relação a um carro de injeção, todo mundo vai querer um carro de injeção porque ele é mais econômico, toda oficina mecânica hoje tem um aparelho de diagnóstico que faz o serviço, né? Então, passa a ter uma tranquilidade muito grande. Por quê? Porque a tecnologia ela já ficou mais velha. Não é uma coisa que a gente tinha preconceito, ela passou os anos e ela ficou disponível em todos os carros. Tá? A mesma coisa com a automação. Os carros premium, principalmente, eles já vêm com aquele ACC, né, que é o controle adaptativo de cruzeiro. Antigamente, a gente tinha o tal do piloto automático, que o pessoal falava, né, que você apertava no botão, aí todos os carros hoje praticamente têm. Até carro de entrada, você aperta no botão, ele funciona lá, mantém a velocidade. Hoje em dia, ele já é um pouco mais avançado. Você aperta no botão, ele freia e acelera para você, né, de acordo com o carro da frente. Ele tem um sensor e ele vai fazer a detecção do carro da frente e vai manter aquela distância. Tá? Isso é um princípio da automação automotiva. Vou dar outro exemplo. Leitura de faixa. Os carros hoje têm uma leitura de faixa, ele consegue detectar, e alguns carros fazem a curva sozinho. Né? Você solta o volante, ele lê a faixa e faz a curva para você durante um tempo. Isso aí, automação também. Tá? Outro exemplo. Você vai bater no carro da frente, o carro detecta que você vai bater no carro da frente. Isso aí vários e vários carros já têm. Ele detecta, antes que você bata no carro da frente, ele vai pensar, opa, nessa velocidade, eu não consigo frear, eu vou bater. Ele fecha os vidros, fecha o teto solar, puxa o cinto de segurança, liga o pisca, tá? E aciona os freios. Ok? Então, ele faz tudo isso antes da batida, admitindo que você já vai bater na frente. Isso é automação. Tá? Aí a gente está falando muita tecnologia, os carros de entrada já estão com esse tipo de tecnologia, e outros que eu não vou citar aqui agora. Tá? Então, a automação é uma tendência que vai cada vez mais ter. Agora você pensa, mas por que a automação? Antigamente eu gosto de dirigir, mas acontece que a nossa vida está muito complexa. Se você olhar na tela aqui, olha, aqui tem essa moça aqui lendo enquanto o carro está dirigindo para ela. Então, a gente está numa fase aqui que a gente não deveria mexer no WhatsApp dirigindo. Mas eu acredito que ninguém nunca mexeu no WhatsApp dirigindo aqui no trânsito, né? Aproveitar o WhatsApp. Ninguém faz isso, né? Na verdade, todo mundo pelo menos já fez alguma vez, mas isso aí está errado de fazer, né? Isso aí está errado. Então, um carro autônomo, ou até que seja semi-autônomo que a gente está acontecendo, é uma coisa muito boa, tá? É uma coisa que o teu cliente, ele vai desejar isso aí, porque ele vai poder usufruir daquele momento para escutar a música dele, para checar uma rede social rapidinho, dar uma checada nos stories do Instagram, responder uma mensagem rápida do WhatsApp, tá? Ganho de tempo. Enquanto você só está dirigindo no trânsito, você pode fazer outra coisa. Então, a automação tem essa lógica, né, da necessidade da sociedade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, o ir e vir, aquele meia hora, uma hora que você passa lá, que você perde aquele tempo, talvez, você vai utilizar para outra coisa. Em relação à tendência de compartilhamento. O compartilhamento é uma coisa também óbvia para a gente, né? Aqui, das duas, uma. Ou você já usou o Uber de alguém, ou então você usa o Uber no teu próprio celular. Dou o exemplo do Uber, mas pode ser qualquer outro aplicativo, né? O que é que o Uber faz? Ele faz com que você tenha aquele carro que ele tem uma utilização de 1, 2% da vida útil dele, tá? Imagina um carro, você comprou um carro de 100 mil reais. É teu, é tua posse. Aquele carro lá passa a maior parte do tempo, em torno de 98% do tempo, parado. Tá? Ele fica parado lá quando você está dormindo, quando você está trabalhando. Aí você vai para o trabalho e volta, usa 2 vezes por dia, lá, 30 minutos. As outras 23 horas e 30 minutos, ele ficou parado. Final de semana, você viajou, ficou parado. Tirou férias, passou 20 dias fora, o carro ficou parado 20 dias. Ele depreciando, né, ele envelhecendo, né, pagando imposto daqueles 20 dias, e assim sucessivamente. E pagando manutenção também, porque o óleo está envelhecendo. Então, você tem uma série de fatores que fazem com que você tenha uma depreciação e um custo operacional, mesmo com o carro parado. Né? Então, qual a estratégia do compartilhamento? É que você tenha um ativo que pode ser teu ou não,
mas que você faça o uso com outras pessoas. E aquele bem que você tem, que vai durar, vamos supor, 5 ou 10 anos, ele tenha um percentual de uso maior, da ordem de 8%, 10%. Então, você deixa de usar 2% do carro para passar a usar 8%, 10%. É um grande ganho ao longo desse tempo. Né? E, obviamente, quando você compartilha, você está fazendo o sharing do custo, né? Você está cobrando aquele bem. Então, você está você está captando dinheiro para usar o aluguel do teu bem, né? Outro exemplo, que não para a área da mobilidade, é o compartilhamento de apartamentos, do Airbnb, por exemplo. E assim, infinitos outros aí que vocês devem ter na cabeça, né? Forma de compartilhamento, de patinete, enfim, tem compartilhamento de tudo hoje, tá? Então, quanto mais que se compartilha, maior o ganho de escala, né? Maior o uso daquele teu ativo, ok? Então, é uma tendência muito grande. Agora, essa tendência é interessante, né? A gente que é uma geração mais antiga, né? O Caporal, por exemplo, que é da década de 50, né, Caporal? 40, né? Você tá louco, né? Mais ou menos. Brincadeira, Caporal. Mas na nossa época, a gente tinha o quê? A gente tinha necessidade de compra do carro. A gente tinha necessidade eu fiz 18 anos, eu vou comprar o carro. A maior parte daqui, a gente tem essa necessidade de ter o carro, tá? As gerações atuais, né, de torno de 20 anos para cá, eles não têm essa mesma mentalidade que a gente tem, tá? Eles são diferentes em vários aspectos, em vários valores. Eles não têm os mesmos valores que a gente tem. E a gente pode... Olha, vou dar um exemplo bobo para vocês. Nossa, filho, olha o ruído desse carro. Acelera 6 cilindros, o Opala 6 cilindros. Ele vai lá para tua cara e daí? Olha o cheiro de gasolina, eu sinto saudade do cheiro de gasolina. Ele nunca sentiu cheiro de gasolina. Ele nunca teve uma infância feita tudo, teve uma Opala ou um Fusca para se escutar aquele barulhinho e gostar daquele barulho, tá? E aí você chega, mas olha quando acelera, o carro elétrico, quando acelera, ele não tem barulho. É ruim, eu sinto falta de barulho, mas ele não vai sentir falta de uma coisa que ele nunca teve. Tá? Então a mentalidade mudou. Tá? Então, pessoal, existe o petrol head ainda, ou seja, aquela pessoa que tem a gasolina na veia, existem. Existem crianças que são petrol heads, existem, mas a tendência da sociedade, de forma geral, é partir do petrol head para a mentalidade sustentável. Ele vai estar mais preocupado com o compartilhamento, com a sustentabilidade do planeta, essas coisas mais ideológicas, do que o sentimento de cheiro de gasolina e ruído. Tá? Então, com isso, ele não tem mais interesse de ter a posse. Ele, vou fazer 18 anos, o que é que você quer, meu filho, quando fazer 18 anos? Eu quero viajar pelo mundo com a mochila nas costas. Antigamente, o que a gente queria? Tirar a carta e dirigir o carro. Né? Então, essa nova mentalidade fortalece ainda mais essa questão do compartilhamento. Nós, mesmo sendo petrolhead do passado, a gente já utiliza, né, como Uber, Airbnb e outros exemplos que nós temos, tá, de compartilhamento. E digitalização. A digitalização é outra forma outra necessidade da sociedade também. Olha, interessante. Antigamente, você ia comprar um carro. O que é que você queria no carro? Trio elétrico, ar-condicionado, né? Um bom motor, 1.6, 2.0, alguma coisa do tipo. Você falava da parte técnica do carro e o conforto dele se resumia basicamente o que ele ia fazer automaticamente dentro do carro para você. Né? Hoje em dia, você vai comprar um carro. Primeiro, o carro não tem nem aquela marquinha 1.6 ou 2.0 atrás, porque pouco importa para o consumidor atual qual o tamanho do motor. Se ele tem 2 litros de capacidade volumétrica ou se ele tem 1.6 litros de capacidade volumétrica. Isso não interessa mais para o consumidor que vai na tua loja comprar o carro, muitas vezes. Ele pode até saber qual a potência desse carro. Rafael, é 100 cavalos, já para mim atende. Tá? Mas ele já foca em outra coisa. Ele já vai focar, olha, e ele tem espelhamento lá do Waze na tela. A tela dele é pequena, não vou nesse não, eu vou no outro que a tela é maior. Mas aquele outro da tela maior, o motor é mais fraquinho. Não tem problema. O importante é que tenha a tela, porque
eu gosto de usar aquela tela lá para mexer na rede social, para usar o Waze, o WhatsApp, fica chegando as mensagens lá, eu vou trabalhando quando eu estou usando o carro, tá? Então, a digitalização também é uma necessidade que faz parte, que é exatamente o que essa coisinha aqui, que todo mundo tem, né? O celular, ele fez conosco. Hoje o celular, uma das poucas coisas que a gente faz é ligar, fazer uma ligação. A gente usa mais o quê? O WhatsApp, né? Rede social, Instagram, Facebook, Spotify, né? Então, tudo é rede social. Até o próprio Waze, que antigamente a gente tinha o GPS do TomTom, o Waze é uma rede social. Porque você passa por uma blitz, aí você vai lá e reporta a blitz. Passa por uma batida, reporta que tem um carro batido. Então, observa que até o próprio, a finalidade do GPS, se ele só for GPS, ele não funciona, ele não interessa mais para a gente. Ele tem que ter a rede social ligada. Tá? Então, hoje, a gente é viciado em rede social. Por mais que você use pouco, por exemplo, um LinkedIn ou Instagram na vida. Né? Lojista, antigamente, o que acontecia com o lojista? Tinha uma média aí, para o cara comprar um carro, concessionária, tinha um estudo que o pessoal fazia 4 visitas no concessionário para fazer uma compra de um carro. Eu vou comprar um carro, eu quero um carro bacana, um Ford, por exemplo, um carro 1.0. Aí ele ia na Ford, ia na Fiat, na Volkswagen e na GM. Ele olhava os concorrentes, todos, e decidia por um. Hoje em dia, com isso aqui, ele vai chegar na tua loja, ele já vai olhar lá a tua rede social, o teu web motors da vida, ou a página web, ou teu Instagram, vai ver aquele anúncio daquele carro lá, ele já olha aquele anúncio, vai analisar se a foto tá boa, tá bacana, e vai fazer o quê? Vai entrar em contato contigo. Óbvio que um carro usado, né, ele vai fazer mais análises, né, do estado do carro, muitas vezes o carro não é o que tem na foto. Mas no carro novo, ele praticamente vai no máximo 2 vezes em 2 concessionários. Já está determinado, ele já sabe toda a especificação técnica do carro antes de chegar na loja. Ele já sabe de tudo. Muitas vezes, ele já sabe mais do que o próprio vendedor, porque ele pesquisou tanto sobre aquele carro, ele é tão apaixonado por aquele carro, que ele já sabe de tudo. Então, o vendedor vai ser mais um relacionamento, né, com ele, né, de emissão de nota, fazer acordo comercial, do que propriamente ser um consultor técnico em si do carro. Tá? Então, a digitalização é um outro pilar importantíssimo, né, para o futuro da mobilidade. Então, esses 4 pilares aí que estão forçando o nosso futuro. André, você está multado. André, você está me ouvindo? Você está no mudo. Eu tinha perdido aqui o botão. Tom. Mas eu só no finalzinho, eu só botou no final, né? Eu não estava falando. Cortou o finalzinho. Tá, ok. Está falando que esses 4 pilares que vão ser os pilares do futuro do negócio automotivo, tá? Se quando a gente pensar em alguma coisa, o que é que eu preciso fazer no meu negócio? A gente tem que pensar, sendo bem coerente, nesses 4 pilares. Tem a ver com a eletrificação, com sustentabilidade, tem a ver com a automação, no caso, uma montadora, fazer alguma coisa, né, para eu poder usufruir do meu carro das redes sociais, ou alguma coisa do tipo, e o carro mais seguro, evitar acidente. Compartilhamento, eu posso compartilhar alguma coisa, né, para dividir custo, e digitalização, redes sociais, essa necessidade de a gente estar conectado com as pessoas. Tem algumas declarações aí em relação à eletrificação, principalmente, né? Carro elétrico pode chegar a 33% do mercado global até 2028. 2028, pessoal, é daqui a 5, 6 anos, né? Mais 5 anos e meio, a gente já está terminando 2022. 33%, tá? Estudo indica forte avanço em venda de elétricos que devem chegar a mais da metade em 2035. Então, afirmação global, né? A gente está no Brasil, país mais subdesenvolvido, mais dificuldade com o elétrico. Vamos seguindo aqui, ó. O Hyundai aqui, ó.
O Hyundai vai lançar esse Ioniq 5, design bacana, carregamento de 350 kW de potência. Isso aqui, para quem não está muito familiarizado, ele carrega a bateria em torno de 15 minutos, uma bateria para o carro rodar 500, 600 quilômetros em 15 minutos, tá? Ele parece ter alcançado o melhor dos mundos, né, essa marca aqui. Aqui abaixo, lado esquerdo, na contramão do mercado, venda de carros elétricos e híbridos cresce 58% no ano passado no Brasil. Para quem não acompanhou, o mercado automotivo, durante a pandemia, caiu bastante. Né? A gente sofreu, mas depois teve um aumento, a questão principalmente de usados, né? Deu uma loucura no mercado de usados, a gente sabe, mas deu uma retração, de maneira geral, principalmente para os novos, tá? No ano passado. Retrasado ano passado. Aí o pessoal começou a comprar para os usados. E por falta de veículos disponíveis no mercado de novos, né? Aí foi uma questão de sazonalidade e tudo mais. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que o mercado de novos caiu e o mercado de elétricos cresceu 58%, tá? Ele saiu, olha, esse nicho passou a representar 2,3% das vendas totais. Ah, André, é muito pouco. Eu digo, realmente é pouquíssimo. 2,4% não faz nem cócega na gente. Né? Porque 98, quase 97,7% é o carro normal que eu sempre vendi. Só que se você olhar 3 anos atrás, é 0,4%. Ou seja, a participação subiu bastante. Né? De 0,4% para 2,3%, esse ano vai passar nos 3%, certamente. Daqui a 5 anos, vai estar próximo de 10%. Eu te garanto isso aí. Ah, não, André, o pessoal não vai gostar de carro elétrico, não. Eu te digo porque tem uma questão de homologação, não é nem questão do cliente querer o carro elétrico e se habituar só com o carro elétrico. Se habituar, ele vai se habituar, feito a gente se habitua a carregar isso aqui todo dia. Né? A gente, todo mundo aqui carrega, né? O celular todo dia. E detalhe, eu estou parado aqui falando com vocês, a bateria do meu celular aqui está pela metade, eu vou aproveitar agora esse momento e vou colocar ele para carregar. Até porque eu não preciso ir para o posto de gasolina para carregar o meu celular. Eu estou fazendo uma coisa aqui, falando com vocês, e meu celular está carregando. Não tem problema nenhum de demorar 1 hora para carregar. Não é mesmo? Então, o carro elétrico é da mesma forma. O carro elétrico, a gente tem umas coisas chamadas carga de oportunidade. A carga de oportunidade é o seguinte, eu cheguei do trabalho em casa às 8 da noite e eu vou dormir. Nessa hora que eu estou dormindo, eu deixo o carro carregando. Pode demorar 8 horas, não tem problema nenhum a velocidade de carregamento. Quando eu chegar de manhã para ir para o trabalho, ele vai estar carregado. Não é? Já a gente não pode considerar a mesma coisa com um carro de combustão. Coloca álcool, gasolina ou diesel, eu tenho que ir presencialmente no posto, esperar o frentista ficar colocando lá o combustível. Tá certo? É a mesma lógica do celular. Então, no celular não precisa ficar olhando para o celular esperando. Eu deixo o celular carregando e vou fazer outra coisa. A gente chama isso de carregamento de oportunidade. Tá? Só voltando aqui, o crescimento está sendo grande. Ah, daqui a 5 anos vai mudar a minha vida? Não vai mudar drasticamente a tua vida, mas você vai ter que ter uma mudança. Então, entre 5% e 10% da frota que você vai vender vai ser elétrico ou vai ser híbrido. Vai ser um Corolla, ou um Prius, ou um Jaque elétrico, um Chery, um Audi, né, um BMW elétrico, um Porsche elétrico, um Cayenne híbrido, né, um Taycan híbrido, enfim. Todas as marcas têm um carro elétrico ou híbrido. E aqui, lado direito inferior, o Paulo Dissi, que atualmente ele está responsável pela Volkswagen da América do Norte, né, México, Canadá, Estados Unidos, mas ele era aqui do Brasil, foi na América Latina também, né, o CEO da Volkswagen, para quem não conhece, e ele é muito a favor do etanol. E tem uma explicação para o etanol que eu vou falar um pouquinho mais adiante, não vou dar spoiler agora não, mas tem uma tendência no Brasil, por a gente ter a cultura do etanol aqui no Brasil, né, então, no trópico tem muito território, né, tem a indústria alcooleira que é muito forte, sucro, a coleira, e a gente tem essa vantagem competitiva em relação ao etanol. Tá?
Só para dar uma ideia aqui, como é que é um carro elétrico? Eu falo híbrido, elétrico, só para deixar todo mundo na mesma página de forma simples. A gente tem um carro convencional. O carro convencional ele tem um tanque de combustível, o motor e a transmissão. E o tanque de combustível é a célula que tem toda a energia. Então, a energia está toda dentro daquele tanque de combustível no combustível. Então, 1 litro de gasolina, ele tem força suficiente, potência, energia, para te empurrar, sei lá, 10, 15 quilômetros para frente, fazendo 10 ou 15 quilômetros por litro. E 1 litro de gasolina. 1 litro de gasolina tem mais ou menos uns 850 gramas, ou seja, bem leve, 1 litro de gasolina. E aqueles 850 gramas te empurra para frente até, sei lá, 15, 20 quilômetros, dependendo do carro, né? Vamos colocar 10 quilômetros, na média, tá? Aí vamos para o outro lado aqui, lado direito da tela. Aí tem o carro elétrico, ou elétrico por bateria. Aí temos a bateria, que faz a vez do tanque de combustível. Só que o problema é o seguinte: para pegar 1 quilo de bateria, tá? Aquele como se fosse 1 litro, vamos dizer, do combustível, se eu pegar 1 quilo de bateria, esse quilo de bateria vai me empurrar para frente mais ou menos 1 quilômetro. Olha que interessante. 1 quilo de bateria. Complicado, né? Até menos, de vez em quando, 800 metros, mas 1 quilo de bateria. O que é que significa? Significa que a densidade de energia, ou seja, o quanto eu coloco de energia naquele peso lá, é pouco. Está aí uma situação que dificulta o carro elétrico, o peso da bateria. O carro elétrico ele tem normalmente, aí, variando de carro para carro, de 300 a 700 quilos de bateria, que fica embaixo do assoalho do carro. Tá? Isso aí tem a vantagem de que o carro fica mais no chão, mais colado no chão, mas tem a desvantagem também que você vai ter uma massa, né, para empurrar, para acelerar o carro para frente, para frear, maior. Né? O carro fica mais pesado. Tá? Mas a finalidade da bateria é semelhante à do tanque de combustível. É acumulador de energia. O motor elétrico, que faz a mesma função de um motor de combustão, né? Só que com energia elétrica, obviamente, e depois tem a transmissão e roda. O híbrido, o próprio nome híbrido, ele tem as duas funcionalidades. Né? Ele tem o motor elétrico e tem o motor de combustão. Ele tem ambos os motores. Aí está o detalhe. Ele tem o bacana dos dois mundos, né? Ele tem a autonomia de um carro normal, vamos dizer assim. Ele polui pouco em relação ao carro normal, porque tem um motor elétrico também, então ele vai emitir menos dióxido de carbono lá pelo escapamento, tá? Porém, ele também tem a complexidade dos dois, porque ele tem tanque e bateria, motor elétrico, motor de combustão. Tá? Então ele tem toda a complexidade de ambos os mundos, tá? André, mas o híbrido que eu andei é bacana. Não estou menosprezando o híbrido, não, ao contrário, eu acho muito interessante a questão do híbrido. Inclusive, a marca que eu trabalho, a Audi, está lançando o primeiro híbrido agora no mercado da marca, no mercado nacional. É o Q5 PHEV, né, que é o Q5 Plug-in Hybrid. Ele tem ele tem os motores, tem bateria, tem motor de combustão, bacana, mais de 360 cavalos de potência, e faz uma autonomia de mais de 1.000 quilômetros, tá? Porque ele tem bateria e tem o tanque de combustível, e faz lá para os seus 20, 25 quilômetros por litro. É bacana, né? Agora, pensa assim, hoje é muito interessante esse tipo de carro, para quem não pode pegar um elétrico, porque vai, sei lá, de São Paulo para BH, ou de João Pessoa para Fortaleza, faz esse trajeto direto, vamos supor, a malha de carregamento é pequena no Brasil. Então, não é recomendado que uma pessoa que faça essas viagens de mais de 400, 500 quilômetros, compre um carro elétrico. Aí você, como consultor, né, você vai ter um carro elétrico para vender na tua loja lá, um seminovo. Aqui chegou um cliente que tem fazenda no interior, vai todo dia para o interior. Não recomenda um carro elétrico para esse cidadão, né? Porque esse aí, certamente, você vai vender uma vez e não vai ter a segunda venda depois. Né? Você não fez uma boa consultoria de vendas para ele. Tá? Agora, um híbrido, para qualquer cliente. O híbrido é interessante, né? Que ele está no meio dos dois mundos. André, então o híbrido vai ser para sempre. Não necessariamente. Vai chegar um ponto, daqui a uns 10 anos, aproximadamente, que o elétrico vai estar fácil para carregar,
vai ter carregador em todo canto, a velocidade de carregamento vai ser muito rápida, tá? E ele tem uma performance melhor do que o carro normal, ele acelera mais, porque o motor elétrico tem torque. Então, vai chegar um ponto que o elétrico vai suprir quase todas as demandas, tá? Então, ele vai ter uma supremacia. Mas, nesse meio tempo, né, o híbrido é uma ótima solução. Tá? Então, a gente tem os 3 mundos aqui na tela. O convencional, que é aquele cliente conservador. Não gosto de negócio de elétrico, não gosto do ruído do motor. Tem o exagerado, que é o elétrico, é aquele cara mais para frente. Ele aceita novas tecnologias. Tá? O cara não precisa ser novo, não. O cara pode ser mais velho, tá? Não interessa a idade. Mas ele tem a cabeça jovial, a cabeça de aceitar o novo. E tem o híbrido, que é aquele que aceita o novo, mas não perde, ele não quer perder o que o passado dá para ele, né? A segurança que ele tem de autonomia e de carregamento do carro, por exemplo. Tá? Tem os 3 mundos. Esses 3 mundos, eles vão andar paralelo um com o outro. O convencional, o híbrido e o elétrico, ao longo do tempo. Tá? Seguindo. Dentre os híbridos, eu vou fazer 2 classificações. Tem 2 tipos. Tá? Eu vou dar nome para ficar fácil para vocês. Aqui no Brasil, a gente tem um da BMW, um carrinho da BMW, não sei se vocês conhecem, é um pequenininho chamado i3. É BMW i3. Não sei se vocês já viram, não é pequenininho. A BMW vem como i3 elétrico. De fato, ele tem um motor elétrico. Só o motor elétrico gira a roda dele, tá? Mas você pode colocar tem um acessório desse i3 que eles chamam de Extended Range, ou seja, é extensão de autonomia. O que é que eles colocam? Eles pegam um motor de combustão pequenininho, semelhante ao do Gurgel, de 800 cilindradas, o antigo Gurgel BR-800, colocam no BMW e aquele motor ele vai girar para carregar a bateria, que a bateria vai impulsionar a roda. No caso, o motor vai impulsionar a roda. Ou seja, ele continua sendo um carro que a tração dele é elétrica, só que ele tem, ao invés de você carregar só na tomada, ele tem um tanque de combustível e um motorzinho para carregar a bateria. Tá? Isso aí, na terminologia técnica, a gente chama de híbrido em série. Ou seja, tem um tanque, um motor de combustão que carrega a bateria, que gira o motor elétrico, que gira a roda. Tá? Então, para a gente, mas o carro é elétrico. Não, ele é elétrico porque ele está sendo empurrado pelo elétrico. Mas quem está carregando a bateria é o motor de combustão. Então, ele tem escapamento lá, tá jogando dióxido de carbono na atmosfera. Ok? O híbrido em paralelo. O híbrido em paralelo são praticamente todos os modelos do mercado. O XC90 da Volvo, vocês conhecem. XC40. Né? Já o XC40, perdão, o XC40 é elétrico, né? O XC60 da Volvo também, o Q5 PHEV da Audi, que vai lançar, o Ford Fusion da Ford, né, que já está muito tempo no mercado, Toyota, tem o Corolla, né, e tem o Toyota Prius, que é o mais famoso, foi o primeiro que chegou aqui no Brasil. Tá? Esses híbridos em paralelo, basicamente, ele funciona com motor elétrico, com motor de combustão, ou com ambos empurrando para frente o carro. Tá? Então, o motor de combustão, ele não só carrega a bateria, ele empurra a roda do carro para frente também. Ele faz parte do sistema motriz do carro. Tá? Do híbrido em paralelo, existem 2 tipos. O plug-in e o que não é plug-in. Não é plug-in. Toyota Corolla e Toyota Prius. E o Ford Fusion também, ele não é plug-in. Eles são híbridos que você não espeta ele na tomada. Ou seja, a bateria só é carregada pelo motor de combustão. Ou então, quando você freia o carro, você freia, ele regenera para a bateria. Tá? O híbrido plug-in, ele carrega a bateria com o motor de combustão, tá? E também pela tomada. Você chegou em casa, a bateria está descarregada, você vai espetar ele na tomada e ele vai carregar também. Tá? Então, esse híbrido plug-in, você mora perto do trabalho, faz 20 km por dia, pode ser que o plug-in tenha autonomia de 40 km só no elétrico. Você espeta ele na tomada à noite, ele vai carregar, você vai para o trabalho só no modo elétrico. Tá?
Chegou no trabalho, você carrega ele de novo na tomada. Volta para casa no modo elétrico. Então, isso pode acontecer de ele ficar só no modo elétrico, porque você não faz um longo trajeto. Ok? Bom, aí voltando àquela parte das emissões de CO2. No Brasil, a gente tem, como eu falei, a cana-de-açúcar, né? O motor de combustão, eu vou entrar muito na parte técnica, eu só vou dar uma forma mais... não ficar tão chato, eu chegar aqui mais comercial, tá? Para entender, existe um conceito que a gente chama assim, de sustentabilidade do tanque até a roda, ou seja, o quanto aquele carro vai... Quando você produz o combustível, lá na Petrobras, você joga o combustível lá no posto de gasolina para o carro, e do carro ele vai queimar e jogar CO2 na atmosfera. Toda essa cadeia vai poluindo o ambiente, tá? Nessa cadeia de poluição, do começo, ou seja, do tanque lá de trás, quando fez o combustível, até a roda do carro, ou seja, quando você queima o combustível, o híbrido flex da Toyota, que é esse aqui, o Prius, eu peguei o exemplo do Prius, tá? Vai jogar na atmosfera, ou seja, vai poluir, né, do poço à roda, ou seja, do poço à roda, perdão, lá de onde produziu a cana-de-açúcar, até você queimar aquele álcool no teu carro, ele vai jogar 24 gramas de CO2 na atmosfera. Só 22 gramas de CO2 por quilômetro. Se você pegar uma mesma situação com um motor de combustão, ou seja, um carro normal usando gasolina, ele vai jogar 145. Talvez vocês não estejam familiarizados com esse negócio, grama por quilômetro, mas observa que a poluição de 24 é muito inferior à poluição de 145. Isso significa que um carro a álcool, né, utilizando álcool, ele é muito vantajoso. Ele pode ser uma fase de adaptação da eletrificação aqui no Brasil. Ah, André, por que não coloca álcool para o resto do mundo todo? Se a gente fosse exportador de tecnologia, a gente fosse nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na China, certamente. Só que a gente é Brasil, né? Brasil, vocês sabem que a gente importa tecnologia. Então, a gente tem uma solução excelente, que seria para o mundo, porém, é muito local. Tá? Não tem plantação de cana-de-açúcar na Europa, nos Estados Unidos, em países temperados. Lá é beterraba, milho, e a eficiência dessas plantações para fazer o álcool não é tão boa. Então, no Brasil funciona perfeitamente, mas no resto do mundo não. Tá? Qual a conclusão que eu tiro disso aqui? O álcool vai ter a Stellantis, o grupo Volkswagen, eles vão fazer carro álcool, híbrido a álcool, híbrido flex para o futuro. Só que as marcas premium, BMW, Mercedes, Audi, Porsche, Land Rover, tudo mais, elas vão eletrificar. Elas não vão passar por essa questão do álcool. Tá? A gente vai passar uns 5, 6, 7, 10 anos, até 10 anos, com essa transição do álcool para depois chegar na eletrificação. Então vai ter paralelo, carro elétrico e carro a álcool aqui no Brasil. A velocidade vai ser demandada de acordo com questões governamentais, de imposto em cima do elétrico, imposto em cima do álcool, aí dá para fazer um controle. Tá? Mas ao longo do tempo, certamente o álcool vai perder força. Tá? Para finalizar aqui, as e contras da eletrificação. Tá? Baixo custo operacional, né, manutenção e energia. Ele é mais econômico, o carro elétrico. Né? Se você gasta 1.000 de combustível por mês, com carro elétrico você vai gastar R$300 de conta de luz. Vai economizar R$700 por mês. Você não emite gás, né, no escapamento. Menor incidência de reparação. É um problema para as oficinas. Tá? Vai reduzir aí em torno de 40% a 50% do turnover na oficina. Tá? Garantia da bateria de manutenção. A bateria de manutenção tem 8 anos. É um ponto importante, né? Principalmente para quem está em usados também. Porque você vai vender um carro que está de 3, 4 anos, do seminovo, ele ainda tem garantia de bateria, que as baterias têm 8 anos, né? Todas as marcas dão 8 anos para a bateria de 1 de litro do carro elétrico. Ele não faz barulho, né? Ruído, e tem um torque, ou seja, a aceleração dele é bem brutal, é bem interessante. O contra,
o preço é alto em relação ao modelo convencional. Ainda hoje tem pouca oferta, né, de modelos. Toda montadora tem um, mas são poucos os modelos que tem. Mão de obra especializada para vender o carro, né, que as pessoas não conhecem o carro elétrico, e também para consertar a bateria. Né, que em alta tensão você tem que ter cuidado com a questão de choque elétrico. E a desvalorização. Né? A desvalorização aí vai de acordo com o mercado, vai ter que analisar ao longo do tempo, né, a questão do interesse também do consumidor nos carros híbridos elétricos usados, tá? Que é um ponto que a gente está em observação aqui no Brasil. E o peso dele é maior. Tá? O que eu posso fazer na minha oficina, na minha revenda? Eu quero me atentar, né, ao que está por vir. Domínio, no pós-venda, pessoal técnico, né? Domínio da eletroeletrônica, habilidade de diagnóstico elétrico, já deveria estar sabendo, né? Porque já tem injeção eletrônica e eletrônica no carro há muito tempo. Seguir procedimento de segurança, uma norma NR10 que existe, de questão de segurança, e boa postura com o cliente. Para a venda, para a área de vendas, o papel de consultor. Então, não vou vender o carro feito uma águia, eu tenho que vender o carro de qualquer jeito. Nem que de qualquer jeito, vou enrolar o cliente e vou vender o carro. Não, literalmente ser um consultor. Um consultor que vai entender o que é que vai qualificar o cliente, entender qual a demanda dele, se ele roda, de vez em quando viaja, faz viagem longa, se próximo da casa dele ou na região dele tem carregadores, não só o da casa, né? Perguntar se ele tem, na casa dele, tem condição de fazer uma instalação de um carregador, se tem potência suficiente. Então, isso é uma venda muito mais qualificada. Tá? Então, o consultor ele tem que conhecer a nova tecnologia. Ele tem que ter conhecimento técnico de elétrica. Peraí, André, elétrica para um consultor de vendas? Sim. Ele tem que conhecer, ter uma boa noção da parte elétrica também. Porque, além do carro, ele vai ter que pensar no carregador que o cliente vai ter que ter na casa dele. Então, se ele não conhece nada de elétrica, tem que ter pelo menos alguém técnico, ou algum amigo eletricista, ou alguma parceria com alguma empresa, que faça a consultoria na casa do cliente para saber se ele tem um carregador na casa dele. Se não, você vende o carro, o cara vai querer devolver, ou então nunca mais vai fazer negócio contigo. Né? E domínio das novas nomenclaturas. Hoje eu coloco 10 litros de combustível no meu tanque. 10 litros aqui todo mundo sabe. Né? Agora eu falo, olha, coloca 10 kWh na minha bateria. 10 kWh vai me empurrar quanto para frente? Então, esse tipo de noção, a gente vai começar a precisar ter também. Né? Participar de palestras, de cursos, para a gente ter essa noção. O quilowatt-hora vai substituir o litro. E o cavalo, o carro tem 200 cavalos. Você sabe se ele é potente ou não. Agora, se eu falar, olha, o carro tem 80 kW. Aí, então, 80 kW é quanto? Que eu não sei. Só para ter uma noção, 80 kW dá aproximadamente 106, 107 cavalos. Tá? Mas a gente, o carro elétrico utiliza normalmente quilowatt, não utiliza cavalo. Tá? Conceito de autonomia e estrutura de carregamento. E, para finalizar, a mentalidade jovial para aceitar os diferentes públicos. Os baby boomers, a geração Y, X, Z, alfa, que a mentalidade dele, como eu falei no começo, é diferente da nossa. Então, a gente pensa no ruído do motor e muitas vezes o cara não está preocupado com isso. Nossos valores são diferentes deles, tá? Então, eles vão aceitar o carro elétrico e essas diferenças que a gente tem nos produtos. Ok, pessoal? Beleza, então, finalizei aqui minha parte e agora vamos com o prometi, me desculpa o atraso de 1 minuto, para a gente seguir com as perguntas e respostas. Imagina, André, que demais, amei essa palestra. Só na parte dos pilares ali, eu tive vários insights, só com os 4 pilares que você foi falando, né? Uhum. São muitas ideias. E vamos lá, vamos deixar o pessoal perguntar. Se ninguém tiver, eu já montei aqui um monte de pergunta para você. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta para o André?
Enquanto o pessoal vai se acostumando aí, vai pensando numa perguntinha, André, eu tenho uma pergunta A para gente pode você. escrever também no chat, né? Se tiver com Pode vontade de escrever. abrir o microfone, pode escrever no chat que a gente lê, tá? Pode fazer, Alessandra. Quais são os maiores desafios para a mobilidade aqui no Brasil, André, que você enxerga? De forma de mobilidade, a nova mobilidade, os novos modais. Então, a gente tem muitos desafios, né? O primeiro é infraestrutura de carregamento. É meio que óbvio, você sabe que não temos carregadores de carros elétricos em todos os cantos. No estado na cidade de São Paulo, é um oásis, né? Já tem bastante carregadores, tem até um posto na Marginal Tietê, na Zona Leste, que lançou, né? Tem vários carregadores, recentemente, há 2 semanas atrás, se não me engano. Tem carregadores em vários cantos. Então, para ter carregador carro elétrico em São Paulo, eu uso tranquilamente. Eu já fui para Curitiba, São Paulo, Curitiba e carro elétrico. Fui e voltei, sem problema nenhum, tá? Curitiba para Foz do Iguaçu tem um corredor. Curitiba para Santa Catarina também tem, da BMW que eles fizeram lá. São Paulo para Rio também tem. Corredor no Nordeste, na minha vez, que está fazendo. Mas ainda assim está muito tímido. Então, o principal desafio hoje, a eletrificação, é a infraestrutura de carregamento. O governo tem que facilitar e os montadores têm que investir. Então, fica aquela briga, né? Um querendo que o outro faça, né? Empurra. O outro desafio é em relação ao álcool, né? Existem montadores que têm uma tendência de manter a cadeia produtiva atual, que são os motores de combustão, né? Troca de óleo, troca de filtro, essas coisas. Eles não querem perder fornecedores, o que eles fazem há mais de 60, 70 anos no Brasil, para trocar tudo por um motor elétrico. Então, eles querem manter o álcool, né? Por quê? Porque mantendo o álcool, você mantém o motor de combustão, né? É uma coisa meio que óbvia. Eu no lugar deles, gostaria de fazer a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, a legislação vai forçar a eletrificação. Então, vai ter um embate entre o que as montadoras gostariam, que é manter o que já tem, e a questão da emissão, que vai apertar a tal ponto que, chega, vai ter que eletrificar. Então, esses seriam os principais desafios. Maravilha, obrigada, viu? Vamos lá, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui para o André? Fique à vontade, pode abrir o microfone, viu? Boa noite, André. É Charles aqui, tudo bem? Oi, Charles, tudo bem? Quando você falou aí do híbrido, você comentou do híbrido paralelo e do híbrido em série. No caso do híbrido paralelo, você falou que tem ele plug-in, que dá a opção de você colocar ele na tomada também, e você teria um outro que, no caso, seria o que não é o plug-in? Como que... Perfeito. Como é que ele carrega, não é isso? Isso. Beleza. O não plug-in, né? O que é híbrido, né? Que é um exemplo do Toyota Prius. Se você for já viu o Toyota Prius? Já chegou perto dele, assim, já vendeu algum? Um Corolla? Não, eu já vi rodando, né? Rodando pra rua. Tá. Como é que ele funciona? Ele tem um motor elétrico, tá? Ele tem um motor de combustão. A bateria dele é carregada. Como é que eu vou ter uma bateria? Como é que eu vou carregar essa bateria, né? Se ele não espeta na tomada? Ele funciona assim, o motor de combustão, quando você está andando, motor de combustão. Quando você está descendo a serra, ou então pisando no freio para parar no sinal, naquele momento que você freia, ao invés da pastilha de freio frear o carro, ela tem pastilha de freio, mas ele usa bem pouquinho. A roda vai girar o motor, e o motor, naquele giro lá, ele vai ficar um gerador. Como se fosse uma hidrelétrica mesmo, sabe? Então, ele vai girar, a roda vai girar ele, como se fosse o freio motor do carro normal. E esse freio motor, ele vai gerar energia para a bateria. Entendeu? Então, quando ele faz isso, ele segura um pouquinho de energia na bateria. Aí, quando você dá aquela acelerada, aí o motor elétrico, a bateria joga o motor elétrico ajuda na aceleração. Aí, nessa brincadeira de carregar a bateria e de empurrar com o motor elétrico, ele faz lá os seus 5, 10 km por litro a mais. E ele emite menos. Tranquilo? Seria basicamente essa a estratégia dele. Esse aí, no caso, seria o não plug-in. Não plug-in. O plug-in, ele, além de fazer isso,
se a bateria estiver descarregada, quando chegar em casa, você espeta na tomada, ele carrega. Aí você consegue andar só no modo elétrico. Entendeu? Aí chegou no trabalho, você espeta de novo, e você vai estar sempre com a bateria carregada. Não, beleza. Beleza? Obrigado. Valeu. Mais alguma? André, quanto 10 quilowatts por hora o carro anda? Assim, isso aí varia de acordo com o carro, tá? Um carro, por exemplo, feito o Audi e-tron, que é um carro que eu conheço bastante, já rodei com ele bastante, tá? Ele fazendo seus 4 quilômetros por quilowatt-hora, tá? 4 quilômetros por quilowatt-hora, se você carrega 10 quilowatt-hora, 10 vezes 4 vai dar 40 quilômetros. Tá? A conta seria semelhante ao quilômetro por litro. Tá? Agora, é óbvio, depende da forma que você dirige. Ele é muito sensível, né? Muito sensível ao pezinho. Se uma pessoa tem um pé pesado, ele vai fazer 3 km por quilowatt-hora. Se o cara vai de boa, descendo a serra, faz 6 km por quilowatt-hora. Ele varia bastante, tá? Mas só você multiplicar o quanto ele faz por quilowatt-hora pelo quilowatt-hora, né? Ok? Tá. Luiz, pode abrir o microfone aí. É o Lúcio, né, no caso, que fez uma pergunta aqui. Né? Vamos ver. Qual é o tempo de vida útil médio da bateria? Lúcio, depende muito, tá? Você falou, perguntou médio. Eu diria entre 10 e 15 anos, tá? Pode durar menos? Pode. Como? Se você começar a carregar em alta tensão toda vez, 150 kW, 50 kW todo dia, né, num posto de alta tensão. Se você faz direção esportiva, né, acelera o carro para ir em autódromo, né, então fica, né, danificando muito a bateria, ela tende a ter uma vida útil menor, tá? Mas sendo bem direto a tua pergunta, qual o tempo de vida útil médio entre 10 e 15 anos? Tá? É aceitável a vida útil da bateria. André, Oi? o ZR, ele levantou a mão ali, quer fazer uma pergunta. Pode falar. Quer fazer uma pergunta, Luiz? Boa noite, André, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, boa Vamos noite. lá. Uma curiosidade que eu tenho aqui, que nos híbridos, né, a questão aí do ser abastecido com álcool e gasolina. Eles falam que quando abastecido no álcool, inicialmente o motor vai funcionar no álcool até atingir uma temperatura ou algo assim, e depois ele passa ao elétrico. E quando abastecido na gasolina, ele já pode sair ativado no modo elétrico direto, é isso mesmo? Não é tão assim, tá? Tem vários parâmetros, né? Tem várias situações, mas a lógica do álcool é porque o álcool ele é um combustível mais frio, vamos dizer assim, a queima dele é mais fria, tanto que ele demora mais para aquecer o motor. Antigamente, tinha até um afogador que você puxava o álcool, ficava acelerando o carro de manhã, no dia frio, né? Aquela lógica é a mesma lógica de agora. Então, quando você tem um carro a álcool, ele dá preferência para aquecer o motor. Quando o motor está aquecido, aí ele pode cortar o motor de combustão e funcionar o elétrico. Nesse meio tempo aí que o motor de combustão está parado, ele mantém a temperatura. Ele fecha as válvulas termostáticas, fecha tudo e deixa o bloco do motor quente. Entendeu? Então ele mantém 2, 3, 10 minutos lá com aquela mesma temperatura. Então não tem problema. Aí quando acionar o motor de combustão, né, desligar o elétrico, por exemplo, o motor está pronto para empurrar o carro para frente sem ficar engasgando. A lógica é essa. Outra dúvida, André, os rasters hoje utilizados aí nas redes de mecânica, eles já são suficientes para poder detectar algum problema nesse tipo de veículo ou ele exige um raster específico para elétrico? Tem assim, de atualização de baixa tensão, é só você fazer a atualização do equipamento, tá? Atualização convencional que se faz. Eu quero ver se tem um problema no módulo. Aí você vai fazer o quê? Aí deve ter uma atualização de software, você vai fazer, e ele, qualquer carro, seja elétrico, híbrido ou convencional. Porém, na alta tensão, no sistema de alta tensão, que é bateria, motor elétrico, o sistema de aquecimento do habitáculo, o conversor
DC-DC, o inversor de frequência, toda essa parte elétrica de alta tensão, aí o raster, ele não vai ter atuação. Aí você precisa ter um equipamento especial para fazer reparação. Resumindo, a parte de bit byte, né, controlador, isso aqui, o raster consegue detectar, mas a parte de alta tensão, ele detectou, deu um problema da bateria. Você vai precisar do equipamento específico para alta tensão. Ele vai detectar, ele vai afirmar, o problema está ali. Beleza, só fez isso, agora você vai ter que ter equipamento de alta tensão para manusear o carro. Ok? Ok, muito obrigado. Valeu. Aí tem a pergunta do Daniel aqui, o Senna. Boa noite, André. 2 pontos que eu enfrento no mercado é o custo de bateria, o cliente tem medo. A desvalorização do veículo. Qual a sua expectativa referente a isso? Boa pergunta. O que acontece, né? A bateria, de fato, hoje está em torno de 30% a 40% do valor do carro. O carro já é caro, né? Então, o que é que as montadoras estão fazendo de estratégia para reduzir o custo de bateria, de manutenção, no caso, né? Ela faz a modularização da bateria. Então, aquela bateria gigante lá, que tem 36 módulos, 40 módulos, quando você for ter um problema de reparação na bateria, você não troca a bateria inteira, que custaria, sei lá, 100 mil reais, 150 mil, 200 mil, sei lá, depende do carro. Ao invés de trocar aquela bateria que praticamente inviabilizaria o negócio, ninguém vai pagar na manutenção do carro quase metade do preço do carro, né? Se utiliza a manutenção do módulo. Então, ao invés de trocar a bateria, você vai trocar apenas o módulo que está danificado. Aí você vai reduzir de 100 mil para 5 mil, 10 mil reais. Que é caro, mas é uma situação que já existe hoje, né? O Land Rover mesmo, se der um problema lá na turbina, vai pagar 30 pau, né? 32, 35 mil reais. Então, assim, é caro, eu afirmo que é caro ainda, só que existe a modularização, né? Então, você troca o módulo ao invés de trocar o conjunto completo, tá? Isso aí viabiliza melhor, mais a manutenção e a desvalorização do veículo vai ser também menor, admitindo que você tenha uma modularização. Agora, um carro 10 anos de uso, primeira bateria, nunca fez manutenção, aquela bateria está prestes a ir para o ciclo final dela. Viu, Daniel? Então, aquilo ali, um carro de 10, 15 anos, ou seja, um carro mais velho, aí sim vai ter, certamente, o cliente que for pegar um carro desse aí, vai ter que fazer uma manutenção que é cara. Tá? Provavelmente, trocar 1, 2, 3 módulos para manter. Tá? Então, ele vai ter certamente uma desvalorização significativa com 10 anos. Mas qualquer carro, né, com 10, 15 anos, ele tem uma depreciação grande. Ok? Mais alguma pergunta? Ok, muito obrigado. Valeu, Daniel. Mais alguma pergunta, pessoal? Já estamos chegando no final aqui do nosso Alta Valéria Experience. Vamos abrir para mais uma pergunta para quem tiver. Pode colocar no chat ou abrir o microfone. Acho que é isso mesmo, André. Maravilha, né? Foi super bem explicado. Muito obrigada pela sua participação. Aprendi bastante hoje aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Agradeço a participação de todos também. Eu acho que o Daniel quer falar e fazer mais uma pergunta. Pode fazer, Daniel. Inclusive, André, eu trabalho em uma rede concessionária, não vou falar o nome, porque acho que não interessa muito. Eu mexo muito com Prius, e eu já tenho lá a média de 12 anos. Eu nunca tenho pegado um carro que tenha danificado a bateria por uso. Eu peguei nesse tempo todo aí, como eu fico na regional, só 2 veículos, inclusive, que foi por mau uso. Um carro passou na água e o outro, o cara deixou o vidro aberto, o carro também entrou água. Só que aí eu venho enfrentando esse ponto que eu te apontei aí, que seria custo da bateria, que o cliente tem medo hoje, e a desvalorização na troca, no mercado. Pois, como você está aí fora, talvez tenha uma visão mais ampla do que a minha. Aqui, a minha visão ainda que eu tenho, que aqui no Brasil ainda se encontra muito caro para esse ponto que eu falei aí, manutenção da bateria. Como esse novo modo que estão aí produzindo, creio que o mercado aí, daqui a um ano, mais ou menos, aí, vai dar uma alavancada muito grande para esses carros elétricos.
Inclusive, estamos até atuando com uma nova bandeira aqui também no Brasil, inclusive no estado que eu trabalho, que eu tive fazendo orçamento, carro bem mais novo do que os carros antigos, que as baterias estão vindo bem mais baratas, pelo custo ser mais barato. E isso aí eu acho que a gente não tentar perdendo nada, se buscando conhecimento nessa parte aí, porque não tem jeito. A nossa evolução vai ser isso e acabou. Não tem como voltar atrás. Ou vai, ou sai do ramo. É isso aí. E, Você, a tua pergunta, galera, você já explicou, né? Com o tempo vai barateando. E você tem a vivência na concessionária X, né? E você viu que os carros antigos, a bateria é mais cara que os carros novos. Então, é normal. Isso acontece e vai acontecer cada vez mais, né? A tendência é que o custo caia, naturalmente o preço final cai. Tá? Então, existe uma desvalorização, o preço da bateria é alto, mas tem caído significativamente. Hoje eu já falo, não é tanto quanto 5 anos atrás. 5 anos atrás é um absurdo. Hoje é caro. Daqui a 5 anos vai ser acessível. verdade. É isso, Alessandra. Tem mais uma perguntinha. Vamos lá, Luiz. Eu acho que só batendo papo aí com o Daniel também, que ele falou em relação à umidade, molhar a bateria. Eu acho que, como o André comentou também, a evolução do Prius para agora, que até a Tesla e a Volvo fizeram até alguns testes que mergulharam o veículo, fizeram atravessar, que estão com uma blindagem nessa bateria, acho que para corrigir esse defeito que inicialmente apresentou, né? Então, como ele falou, comentou, acho que também em relação ao custo, com o passar do tempo, eles vão tentar otimizar de alguma forma, percebendo que isso aí seria uma pedra no sapato, digamos, aí, para às vezes o cara decidir pela compra ou não do elétrico ou do híbrido, né? Exatamente. A questão de segurança é um ponto que tem se discutido bastante. Então, só explode bateria. O risco é semelhante ao carro a gasolina, né? Que você sempre andou com 50 litros de gasolina no tanque, gasolina, e gasolina explode, né? Também. E a gente nunca teve medo, né? Então, o carro elétrico pode acontecer de ter um acidente, existe risco, tá? Mas o risco é semelhante ao carro convencional, tá? Então, para a gente não ficar aquele negócio, vai explodir bateria, se molhar, vai explodir. Não, pode acontecer de inflamar, né? Mas é um risco semelhante ao risco de carro a gasolina, que você anda há vários anos e nem lembra que tem um combustível andando contigo lá, né? A 150, 120 km por hora. E você de boa. Nem aí. Né? Isso. Muito obrigado, pessoal, vocês que participaram aqui da Alta Valer Experience. Muito obrigada, André, pela apresentação. É isso, ó, excelente conteúdo. Parabéns, André, pela apresentação. Obrigado a todo mundo. Muito obrigado a todos. Obrigado pelas perguntas, pela atenção. Eu espero vê-los novamente. Maravilha, obrigada. Vou encerrar aqui, então, a gravação. É isso, pessoal. Muito obrigado.